Mas antes vamos tratar sobre um assunto que há muito tempo gerou obstrução na Câmara dos Deputados e agora finalmente foi aprovado, que é o projeto de lei que trata sobre a dosimetria das penas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como as outras pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro. A gente recebe agora aqui no Morning Show o deputado relator Paulinho da Força, do Solidariedade, que agradeço demais aqui a presença no Morning Show, para explicar para a gente de que forma que as penas vão ser reduzidas. Esse projeto, então, que foi aprovado por meio da votação que se estendeu durante toda a madrugada, né, deputado? Bom dia. Bom dia, obrigado, David. Prazer falar com você, com todos os telespectadores. Bom, o relatório é simples, são 3 questões que a gente mexe apenas no Código Penal. Eu unifiquei golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Unifica, aplica maior, essa é a primeira mexida. A segunda é que era antigamente, então, multiplicado por 25 a execução da pena, e a gente passa para 16. Com isso, então tem uma redução em torno de 6 anos, 6 e pouco. E aí, por último, eu mexo na questão da pena, né, da remissão de pena. Ou seja, a gente foi dormir muito tarde e dormir muito pouco, então até pegar no tranco aqui de manhã demora. A remissão de pena, vocês sabem que é aquela história de que trabalha 3 dias, ganha 1, estuda 6 dias, ganha outro, né? E com isso, então, tem uma redução de todos aqueles que foram condenados no dia 8 de outubro, né? Aliás, de 8 de janeiro. E com isso eu calculo nas nossas contas aqui que todas as pessoas que foram presas no dia 8, né, daquela manifestação do dia 8, vão ser soltas, porque na medida que essas penas são reduzidas, aquelas pessoas que pegaram até 17 anos acabam então sendo beneficiadas, até porque já cumpriram uma parte da prisão e com isso elas sairiam da cadeia ou tiram a tornozeleira. É basicamente este o relatório. Yes. Deputado, bom dia. Que pena que vocês ontem saíram só na madrugada da Câmara dos Deputados pelos eventos trágicos que aconteceram lá dentro. E eu queria saber do senhor, porque está tendo uma grande discussão em relação à redução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu conversei com um membro da defesa dele que coloca que a estimativa que cairia de 27 para 2 anos, ela não é realista, tendo em vista que algum dos fatores em relação à dosimetria não se enquadrariam às lideranças. E por isso a redução seria de, no máximo, na lógica dele, 5 anos. Eu imagino que o senhor tenha tido essa discussão, falado com parlamentares sobre isso e que seja a pessoa mais capacitada para nos dizer aqui quão provável, quão real é essa redução de 27 para 2 anos que algumas pessoas têm calculado. Bom, essa é uma fórmula simples, né, de dizer, foi de 27 para 2, né? Não é bem assim. Hoje, né, aliás, o projeto não foi aprovado ainda no Senado, então, digamos assim, hoje ainda, né, até porque essa lei não existe ainda, espero que o Senado aprove e aí sim a gente tem uma legislação nova, funciona da seguinte maneira: o Bolsonaro pegou 27 anos e 3 meses e multiplica por 1/4 da pena. Então, portanto, ele pegou 6 anos e 10 meses. É isso que é o prazo que ele vai ficar preso se nada acontecer. Como a gente aprovou um novo projeto, esse novo projeto diz o seguinte: reduz em torno de 6 anos e meio, então, portanto, seria não mais 27, e sim 20 anos e 8 meses, e multiplica não mais por 1/4, e sim por 16. Por isso que cai para 3,4 ou 3,3, qualquer coisa assim, e aí com a remissão de pena do período que ele vai cumprir, do período que ele já cumpriu, cai para 2 anos e 4 meses. Então, de 6 anos e 10 meses que ele iria cumprir, ele vai cumprir 2 anos e 4 meses. É isso que é o projeto. Deputado, e como que está a articulação com o Senado Federal? Muito se falou que o senhor fez um trabalho de articulação que envolveu até mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal, porque tinha uma discussão a respeito de um eventual questionamento de constitucionalidade de um projeto que fosse mais amplo, que falasse de anistia, que o senhor teria articulado tudo isso com ministros do Supremo e com o Senado Federal. Qual é a perspectiva do senhor em relação a prazos? Está tudo acertado e deve haver a votação no Senado ainda esse ano, com a possibilidade daqueles presos do 8 de janeiro passarem o Natal em casa?
eu realmente trabalhei muito, fiz muitas reuniões, falei com quase todas as bancadas da Câmara, falei com quase todos os líderes, aliás, com todos os líderes, falei com todos os presidentes de partidos, tive ajudas de juristas importantes do Brasil, como Michel Temer, o ex-presidente Rodrigo Maia me ajudou muito também na construção dessa articulação toda, a quem eu quero agradecer a cada uma dessas pessoas. E do Senado, agora, como é que fica no Senado? Ontem eu falei com o Rodrigo Pacheco, foi a única pessoa que eu falei, que de certa maneira, segundo o Hugo Mota, era a pessoa indicada do Senado. Assim que falei com ele, esclareci o projeto, o Davi Alcolumbre anunciou que votaria votaria no Senado, coisa que até recentemente não vinha fazendo. Então, a nossa expectativa é que possa votar na próxima terça, né, na próxima quarta, em Brasília, no Senado, e aí vai para a sanção presidencial. Sanção presidencial, depende se o Lula vai sancionar ou se vai vetar. Se vetar, volta para nós ou derrubarmos o veto ou manter o veto. Essa é outra discussão lá na frente. Então, portanto, não é uma tarefa simples. Acho que dificilmente as pessoas seriam, a não ser que o Senado vota terça, o Lula sanciona na quarta, e aí os advogados entram com pedidos de soltura dessas pessoas e o ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável pelo caso, possa ir liberando as pessoas. Agora, isso é uma suposição, né? Pode ser o contrário, pode ser que o presidente Lula vete, e aí essa discussão de derrubada de veto ou não, só em fevereiro. E levar em conta que tem carnaval logo no início de fevereiro. Então, é uma discussão que ainda vai longa. Eu espero que o presidente Lula possa sancionar o projeto e que a gente possa virar essa página, sair dessa discussão de deixa preso, solta, né? E o Brasil discutir o que interessa, discutir essas questões que o povo quer, da segurança, né, do emprego, que a gente possa ter uma eleição que possa realmente discutir o Brasil. Deputado, eu tenho três perguntas rápidas, talvez. Nossa, mas o cara acabou de falar que varou a madrugada e você quer 3 perguntas para ele responder. 3 perguntas, 2 técnicas, uma nem tanto. A primeira é o seguinte, eu percebi no texto proposto que a ideia da aplicação do concurso formal, colocado assim, mesmo que seja decidido que há desígnio autônomo, quer dizer, aplica-se a regra do concurso formal. Eu fiquei um pouco curioso quanto a isso, porque é uma forma de colocar a lei muito peculiar, que é mudando uma regra de aplicação da parte geral do Código, ao invés de, por exemplo, dizer, esse crime será subsidiário ao outro. Tem alguns crimes que falam isso, né? Será esse crime a não ser que seja o outro mais grave. Você coloca ele subsidiariamente. E eu estranhei, né? Como jurista, eu estranhei um pouco essa construção, porque me parecia mais adequado você tratar do crime em si do que você tentar ou do que você provocar uma alteração numa regra geral do Código que é científica. Quer dizer, aqui é regra de concurso formal, mesmo que não tenha mesmo que tenha os desígnios autônomos. Quer dizer, eu gostaria de entender o porquê dessa opção. Então, a 2 é conexa. Eu tenho notado que nós estamos prevendo aqui, nesses cálculos imaginários, que ainda são um pouco imprevisíveis, o aumento mínimo, né, de 1/6, que vai ser dado na pena do crime mais grave. Assim, eu imagino que essa discussão esteja se direcionando por aí, porque existe jurisprudência dizendo que pelo número de crimes você aplica o mínimo. Então, são 2 crimes, a tendência é que seja o aumento mínimo. Mas isso é uma regra jurisprudencial, quer dizer, isso não necessariamente é aplicado na hora da sentença, na hora do cálculo a ser feito. Então, eu queria saber se isso está em discussão, a possibilidade aí em todas essas previsões de que não seja dado esse aumento mínimo, né? E, por último, a gente está discutindo muito uma pena específica, a questão Bolsonaro, fazendo até cálculos de pena durante a discussão de aprovação de uma lei. Isso não indica que a edição dessa lei fere aí o princípio de que a lei deve ser geral e não específica? A gente está mudando uma lei falando de um caso, uma pena e um indivíduo. Quer dizer, as leis, em tese, não deveriam ser feitas para mudar casos específicos e indivíduos específicos. Talvez fosse o caso da anistia, que não passou. A anistia é uma outra coisa, o perdão presidencial é outra coisa. Mas só o fato de a gente estar discutindo isso não demonstra que essa lei tem alguma coisa questionável aí de estar se dirigindo a um indivíduo? O primeiro, Guilherme, que
essa legislação foi incluída no nosso Código Penal em 2021, exatamente no governo Bolsonaro, né? Incluiu lá golpe de Estado, abolição violenta, exatamente ali. Enfim, então, o que nós mexemos foi exatamente ali, nessas duas leis só, né? Essas duas leis, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nós tínhamos que tomar cuidado, deixa eu tirar um recado aqui, nós tínhamos que... Quem está mandando mensagem, hein, deputado? Tá duro aqui hoje. A gente tinha que tomar cuidado para que os outros crimes comuns, né, estupro, essas coisas todas, não entrassem no projeto. Então, tivemos a preocupação de cuidar um pouco disso, para que também não tivéssemos esse tipo de problema. E aí, Guilherme, a gente teve essas preocupações. Por isso, trabalhamos apenas com golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e voltamos, né, àquela questão que foi então incluída em 2021 para um sexto da pena. E exatamente para que você tenha claro, então, né, nessas duas leis, que são duas leis que falam praticamente a mesma coisa, né, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito é a mesma, né, coisa. Então, portanto, juntamos essas duas penas e ficou apenas uma, e aplica maior, né, e essa maior vai de 4 anos a 12 anos, né? Aí o juiz é que vai decidir quanto que se vai ser 4 ou se vai ser 12, né? Porque tem muita crítica dizendo, não, isso aí agora vai ficar fácil para alguém que queira dar um golpe de Estado no futuro e tal. Então, a legislação permanece, né? Permanece lá toda aquela legislação, e o golpe de Estado passa a ser continua sendo de 4 a 12 anos, o juiz vai aplicar isso lá, se tiver alguma tentativa no futuro. Então, eu acho que com isso a gente ficou presa nisso, não mexemos em outra legislação e aplicamos, e ainda no relatório a gente colocou muito claramente que os outros crimes serão mantidos. Tinha ontem uma dúvida, por exemplo, como é que nós faríamos com a lei que foi aprovada na Câmara, está parada no Senado, da segurança pública, a PEC do Derrite. Porque a gente estava até pensando em fazer um artigo ali para garantir a PEC do Derrite. Falei, mas a PEC do Derrite não existe ainda, então não dá para a gente prever uma possível aprovação de uma nova lei. Então, o que eu imagino é que na nova lei aprovada do relatório do Derrite, essa mudança que a gente fez ontem permanece, então, o relatório do Derrite, depois de aprovado. Enfim, então, um pouco isto aí que a gente trabalhou. Você sabe, eu sou metalúrgico, né? Não sou especialista nessa questão jurídica, fui assessorado pelos melhores juristas do Brasil, todo mundo participou disso, até porque é um problema que envolve o Brasil, né, de gente brigando de um lado, brigando do outro, essa divisão de esquerda e direita no Brasil. E eu espero que essa lei agora aprovada, né, e eu espero que o Senado aprove na semana que vem, é isso que nós estamos trabalhando hoje, e a gente possa sair dessa discussão, né, e discutir o país para frente, virar essa página triste que o país passa. Isadora Brizola, com a última pergunta. Bom dia, deputado. Minha pergunta é que ela é um pouco mais pela questão prática. Eu acho que a proposta da PL, Ele está online ainda? Vamos ver. A proposta da... Caiu? Faz a pergunta, vamos ver se ele... Beleza. A proposta da PL da dosimetria, ela acaba por suavizar, né, esses crimes contra o Estado Democrático, como um crime de tentativa... Isadora, a informação que ele caiu agora, a conexão do deputado, né, relator. Então, algumas coisas que ele explicou, assim, que eu acho que foram fundamentais o PL antifacção não vai mudar nada em relação ao que foi aprovado na Câmara dos Deputados. A dosimetria das penas realmente pode acontecer, só que ainda precisa da aprovação do Senado. A gente viu tantas obstruções acontecendo também em torno desse tema, né? Com os deputados ali não votando projetos importantes. E aí, quando tem, realmente a gente não vê um desfecho disso, porque ainda precisa passar pelo Senado. Aí pode ser que no final do ano agora, com o recesso parlamentar, isso seja postergado só depois do Carnaval. Então tem essa série de problemáticas, né? Mas acho que chama atenção também o fato de que a expectativa do relator na Câmara é que o Senado paute e vote o tema na terça ou quarta-feira da semana que vem. Então, há indícios aí, né, pela fala do relator, de que foi um movimento articulado entre as duas casas e que Davi Alcolumbre deve colocar para votação em breve. Não só, Davi Alcolumbre foi público em dizer que o fará e que está não sendo bem recepcionado pelo governo. Eu acho que essa agilidade final, num final de ano, ela responde às tensões políticas que nós estamos vivendo. Isso é uma
uma resposta também ao Supremo Tribunal Federal em relação à situação do impeachment. Isso é uma resposta ao governo federal com rusgas que se estão tendo internamente com os presidentes das duas casas. E a situação vai se agravando também no clima político. Agora, a pergunta que eu fiz para o deputado Paulinho, ela foi realmente uma situação que os advogados trabalharam ali, que não haveria essa ampla redução no geral de 27 para 2, mas igual ele explicou, aconteceria ali no tempo de regime fechado. Então isso, até ontem um líder do PL falou que Bolsonaro estaria ciente disso e que mesmo assim defenderia esse projeto para que os presos do 8 de janeiro ali pudessem passar o Natal em casa. Vamos com a pergunta final da Isadora. Agora a gente restabeleceu a conexão aqui com o deputado para a última pergunta e aí depois a gente segue com o programa, porque tem muitos outros assuntos ainda. Bom, vamos lá, agora vai, hein? Bom dia, deputado. A minha pergunta é mais pelo lado prático, né? A pergunta é, a proposta da PL, ela é suavizar ali penas para crimes contra o Estado Democrático, como um crime, como tentativa de golpe. E isso parece ser um pouco uma inversão de prioridades, valores, no momento que se discute ao cumprimento ali de penas mais duras, né? Quando a gente fala de segurança pública, outras PECs que estão sendo ali discutidas no momento. Então, acho que existe uma questão agora na parte prática. Qual que seria essa justificativa para essa pena mais branda para crimes contra o Estado Democrático e como isso pode impactar, inclusive, na percepção pública? Primeiro que eu acho que essa possibilidade de tentativa de golpe no Brasil vai ser no futuro, será muito bem pensado por quem tentar. Porque você viu aí o que deu, as pessoas estão presas, tem gente presa 2 anos e meio, tem generais presos que nunca aconteceu na história do Brasil, então, portanto, as pessoas estão sendo punidas. E a mexida que a gente faz na lei, como eu disse, a gente junta 2 penas, né, que dava 14 anos, nessas 14 anos e meio, me parece, e a gente deixa ela entre 4 e 12, portanto, a mexida, né, o juiz é que vai determinar lá se vai ser 4 ou se vai ser 12. Além disso, quando alguém faz uma tentativa de golpe, ela tem outras imputações de crimes que estão ali. Tem organização criminosa, tem dano ao patrimônio, que foram direcionadas às pessoas que tentaram o golpe. Portanto, não é uma situação simples no futuro. Então, essa história de que não está abrandando a pena, na prática está abrandando 2 anos, né, que se dava 14, nós estamos mantendo 12, né? Então, eu acho que as pessoas vão pensar 2 vezes no futuro, levando em conta toda essa confusão que nós estamos vivendo. O mais importante desse projeto, e foi por isso que a gente trabalhou, é que nós trabalhamos no meio termo. O difícil não é você ficar pregando, deixar preso, deixar solto. O difícil é achar o meio termo. E foi isso que eu trabalhei, de achar o meio termo, de convencer a maioria da Câmara, que também não é uma tarefa simples, né, para que a gente pudesse sair da polarização, que o Brasil possa seguir seu rumo, né, virar essa página, cuidar do país, cuidar dos projetos que interessam para o Brasil. A gente está vendo aí essa falta de segurança pública, né, essa questão da saúde no Brasil é um caos, ou seja, que a gente possa ir para a eleição do ano que vem cuidando do Brasil e não mais dessa polarização entre direita e esquerda. Eu acho que esse foi o nosso pensamento da gente tentar pacificar o país. Tá certo, deputado. Muito obrigado pela participação aqui no Morning Show. Agradeço, né? Bom descanso aí. Obrigado. O trabalho, né? Acredito que vai continuar trabalhando porque tem muita coisa ainda para definir. Obrigado a vocês todos aí. Um abraço. Obrigada. A gente vai para um rápido